Olá, galera da Escola Adélia de França, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira Inglês. Essa videoaula para as turmas do oitavo ano e chegamos à nossa 19ª semana. Vamos ver comigo o que tem para hoje. Vamos lá! Nós temos para hoje o Immediate Future, que é a última parte desse assunto, que é o be going to, como a gente já viu nas outras duas aulas, na interrogativa. E a gente fala sobre planos nesses três momentos, porque o futuro com o be going to tem a ver com planos. Um avisozinho, na hora que for fazer sua tarefa, coloca o cabeçalho completo da escola, ó, seu nome, sua turma e, mais importante para eu corrigir mais rápido sua tarefa, 19ª semana. De novo, 19ª semana e o cabeçalho completo. Então vamos seguir para a gente ver como formam frases no futuro do be going to. Beleza? Vamos comigo. What's your future plans? É aquela pergunta geradora. E aqui são perguntas de confirmação. Se a gente tem que usar as interrogativas, seria perguntas de confirmação que são sim ou não nesse assunto, tá? Por exemplo, Are you going to travel? Você vai viajar? Se for yes, yes I am. Se for no, no I'm not. A segunda frase seria Are you going to buy a new car? Você vai comprar um carro novo? Sim ou não? Se for não, a gente vai ver aí, você vai colocar yes ou no, tá? Pode ser no I am not. Ou yes I am, você vai colocar na segunda frase que é você vai comprar um carro novo? E você vai trabalhar? Are you going to work? Se você as que você for fazer sim, yes I am, você completa aí. Então o primeiro exercício já é esse, tá? E se você não for fazer a coisa, você bota no I am not, tá bom? Então, are you going to buy a new car? Se você for, yes I am. Se você não for, no I am not. E are you going to work? Você vai trabalhar? Se for sim, yes I am. Se for no, no I am not. Certinho? Copia esta parte aqui que já é o primeiro exercício, tá? Vamos comigo. Primeiro exercício nessa parte, só colocar yes ou no. Estrutura do be going to na interrogativa, na pergunta. Vamos ver aqui. Esse aqui já vai ser uma revisão rapidinho do que a gente viu, ó. A afirmativa era sujeito mais o verbo to be, que é am, is ou are. Lembrando que sempre que eu falar am, is ou are, eu estou falando de verbo to be, mais going to mais o verbo. I'm going to buy a new house. Eu vou comprar uma casa nova. Como é que seria a estrutura? Sujeito, verbo to be, am, is ou are, e o going to mais o verbo, certo? Só relembrando. Negativa, como era? Sujeito mais verbo to be, que é am, is ou are, mais a palavra not, que é não. E depois do not, going to mais o verbo. Frases com negativa. I am not going to travel alone. Eu não vou viajar sozinho. Como é que seria a estrutura? Sujeito, verbo to be, mais o not, e mais o going to, e mais o verbo que você quer dizer, tá? Então, lembre-se que no exercício tanto essa estrutura aqui, ó, sujeito, verbo, going to. Afirmativa vai ter um exercício que vai precisar de você olhar essa estrutura, tá? E aqui, sujeito, verbo, not e o going to mais o verbo também vai ter outra estrutura, tá? E agora de hoje, como é que seria? O verbo to be vai vir para o início da frase. Am, is ou are vai ser no início. Sempre que eu quiser perguntar alguma coisa, igual eu fiz lá no início, você vai trabalhar. Are you going to travel? Não, to work, desculpa. E aqui no mesmo caso, ó, se eu quero fazer a pergunta, o verbo to be vem para o início. Depois o sujeito, depois going to, depois o verbo. A frase é Are you going to travel alone? Você vai viajar sozinho? Então vamos ver aqui. Geralmente a gente tem a estrutura sujeito e o verbo, não é isso? Só que aqui, ó, o sujeito que está o verbo que está na segunda parte vai embora e vai vir para a primeira, tá vendo? Depois going to e vai ter a interrogação no final. Como é que ele foi? Ele saiu daqui do segundo e foi para o primeiro. Fechou? Esses verbos aqui e esse vocabulário você vai usar para fazer o exercício, tá? Acho que talvez os dois vão servir. Mais um minutinho para dar tempo de vocês voltarem da pausa, tá certo?
Acho que já deu tempo. Vamos lá. Então, ó, a frase aqui é: passe as frases para afirmativa, negativa e interrogativa. Esse primeiro, ó, sempre observa aqui em cima que tem um sujeito, ó, I, you, she e we, tá certo? Você tem que voltar lá nas estruturas para olhar como é que faz, tá bom? Mas o primeiro com a letra I seria I'm going to go to the beach. Se fosse na negativa, I am not going to go surfing. E se fosse a pergunta, que é o de hoje, am I, que eu trouxe o verbo to be para frente, ó, am I going to swim in the sea? Ok? Então, vejam aí os outros e façam as frases na afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Letra B tem que fazer com you. Vou voltar aqui. Letra C tem que fazer com she. E letra D tem que fazer com we, tá certo? Tentem completar aí. Qualquer dúvida, manda mensagem. E número 2, vocês vão ter que fazer essas frases em inglês, seguindo aquelas 3 tabelas lá, porque eu vou usar das 3, como revisão de tudo. Ó, a primeira frase, uma frase interrogativa, sempre o verbo to be no início. Letra B, tem um não, ó, vai ser uma frase negativa, tem que ser sujeito, verbo e a palavra não. Letra C, vai ser afirmativa normal, ó, sujeito, verbo, going to e o resto. Ela vai escutar música na fazenda. Letra D, negativa, sujeito, verbo, a palavra not. E a letra E, mais uma pergunta, o verbo to be tem que vir para o início, certo? Ok? Vamos ver a letra A? Por que eu estou botando are no início? Porque a pergunta ali, ó, tem interrogação, ó. Are they, eles vão, are they going to work in the commerce? Certo? Vou voltar. O verbo to be vem para cá, por quê? Porque pergunta no início. Depois o sujeito, depois o going to, o verbo e o restante. Ok? Se vocês conseguirem fazer isso em todas as frases, vai ter o sonzinho da vitória. Ó. O meu sonzinho. Aê! Número 3. Traduza a tirinha do inglês para português. Aqui a gente tem uma tirinha. Na verdade não é uma tirinha. Ela é uma charge, tá certo? Que a gente tem aqui a frase como be going to, tá bom? Observe que essa é uma frase interrogativa e negativa ao mesmo tempo, tá? Quando traduzir, vocês vão perceber. Observem também o jornal que o super-homem está. Qual é a notícia, tá certo? Vocês vão ter que traduzir a notícia do jornal também, tá bom? Para fazer sentido a frase, tem que traduzir a notícia do jornal. Número 4, responder o que se pede sobre a tirinha ou a charge, tá certo? Quando você traduzir tudo, você vai saber responder tudo isso. Um abraço para vocês. Valeu!